Boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, ao mais um Meridianos Live. O meu nome é Aline, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e, junto com a professora Mariana, do Departamento de Filosofia, coordeno o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais, o Meridiano. E a nossa proposta hoje aqui e nas nossas lives que a gente tem feito é estabelecer uma conversa, um diálogo com um público principalmente não acadêmico. Então nós tentamos trazer temas de nossas pesquisas em articulação com temas atuais, com também temas da cultura pop. E hoje a gente escolheu algo bem especial. Então, mais uma vez, nós vamos falar de mito. E vamos falar do mito da descida da deusa ao mundo dos mortos. E hoje na conversa a gente também vai ter a Janaína Zedebelski, que agora então, vamos ver aqui a Janaína. Vai pedir para entrar, Jana? Deixa eu ver aqui. Aqui. Jana? Oi, boa noite. Boa noite, Jana. Então, a Janaína, ela é doutoranda do programa de pós-graduação, né, do Departamento de História, e trabalha com Mesopotâmia. Jana, tu quer falar rapidinho assim o tema da tua pesquisa? Sim, eu fiz meu mestrado também em História Antiga sobre mitos na região do Antigo Crescente Fértil, trabalhando mais com narrativas bíblicas. E agora, no doutorado, eu trabalho com Mesopotâmia, com um foco maior na região da Suméria. E eu trabalho especificamente com narrativas míticas e também a questão da religião e da magia nesse contexto. Então, um tema muito interessante, que eu acho que interessa muitas pessoas, né? Então, para começar nossa conversa, nós vamos fazer, então, também uma dobradinha aqui, né? Eu falo um pouco, a Jana fala outro pouco, e a gente combinou que eu ia começar a falar um pouco para vocês de o que a gente está considerando, né, com a palavra mito. Em primeiro lugar, vou deixar bem claro que nós repudiamos completamente, né, a concepção de mito como o contrário de verdade, né, como o contrário de ciência, como o contrário de conhecimento. Como aparece às vezes assim, ó, mito ou verdade? Eu fico louca quando eu vejo essas coisas, né? Porque o mito é uma verdade primordial, profunda. E mesmo na antiguidade, quando ela aparece no mundo grego, ela é uma narrativa que não está necessariamente oposta ao logos. Tanto que muitos filósofos, mesmo como Platão, utilizam o mito para poder abordar questões filosóficas. Então é uma forma, ele tem várias camadas que a gente poderia falar da questão do que seria o mito, né? Porque até hoje, depois, principalmente no século XX, final do século XIX, século XX, se resgatou um pouco dessa questão do mito na antropologia, na psicologia, como a Jana vai falar um pouco, né? Na ciência das religiões, na história das religiões e das religiosidades, se resgatou, então, como que o mito aparece como uma verdade primordial, e então é dessa perspectiva que a gente trabalha. Como o Meridiano tem também uma perspectiva interdisciplinar, hoje aqui a gente vai pensar o mito também por uma perspectiva histórica, filosófica, religiosa e também psicológica. Vamos tentar, então, trabalhar essas camadas nesse pouco tempo que a gente tem, mas pensem que o mito também tem uma outra concepção que geralmente as pessoas colocam, o mito é coisa dos povos antigos, que eles usavam porque eles não conheciam a ciência. Também não concordamos com isso, né? O mito não é uma coisa só dos povos antigos. Nós estamos mergulhados, imersos no mito. Só que nós não temos consciência disso, porque a estrutura mítica, né, que ela faz parte de uma coletividade, ela corresponde também a estruturas psicológicas do desenvolvimento humano. Uma que se conhece muito é a jornada do herói, que aparece em filmes, na literatura. Então, muitas vezes a gente vê um filme e já sabe onde vai acabar, porque tem essa mesma estrutura mítica da jornada do herói, que, de certa forma, também corresponde ao nosso próprio desenvolvimento na vida, né? E psicologicamente também. Só que pouco se fala
dessa jornada da deusa ao mundo dos mortos, como nós vamos colocar aqui, né? Então, dito isso, então, um pouco sobre o mito de como nós vamos trabalhar aqui. Então, eu começo com a Janaína, né, já que a Mesopotâmia, né, esse espaço que é como um ponto de intersecção entre culturas, tanto ocidentais, pensando aí no Mediterrâneo, pensando também na África e pensando na Europa, e toda a Ásia. Então, tudo parece que conflui na Mesopotâmia, e muita coisa a gente começa por lá, porque é lá que as coisas, né, se condensaram, se fusionaram, a gente pode perceber vários elementos. Então, Jana, por favor, fala então como que aparece essa questão da descida da deusa na mitologia, na religião mesopotâmica. Certo. Então, o meu interesse por Mesopotâmia, e principalmente por mitologia na Mesopotâmia, ele começa muito porque, além de historiadora, eu sou psicóloga de abordagem junguiana. Então, até o que a gente vai falar e o que eu vou trazer depois sobre essa perspectiva do mito na psicologia também é com viés na abordagem junguiana, porque, claro, dentro da psicologia vai existir uma perspectiva diferente em diferentes abordagens que existem, né, como a psicanálise freudiana e diversas outras abordagens que não são iguais à psicologia junguiana, né, mas esse é o lugar de fala que eu tenho dentro da minha abordagem, né, e é sobre essas discussões que eu vou estar falando aqui. Então, eu sempre quis ir o mais longe possível que eu pudesse chegar para estudar mitologia. E o mais longe possível que eu consegui chegar foi na Suméria, onde a gente tem as evidências de que foi uma das primeiras povoações que desenvolveram ali sua forma de escrita, né? E onde a gente tem narrativas escritas que a gente pode ter acesso hoje. E essa região da Mesopotâmia, ela se localiza, então, como eu falei para vocês, no crescente fértil, justamente por ser uma região que tem esse formato de lua crescente, que tem o seu solo muito fértil para plantações, justamente por se localizar entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então, os rios possibilitavam essa fertilidade da região, e é onde atualmente se localiza o Iraque. E a Suméria é uma cultura dentro dessa grande região da Mesopotâmia. Né? É uma povoação específica e uma região específica. E cada povo, dentro da Mesopotâmia, compartilhava o mesmo panteão, mas muitas vezes o mesmo panteão de deuses, né? Então eles eram politeístas, e muitas vezes esses deuses e deusas recebiam diferentes nomenclaturas. Então, por exemplo, aqui eu vou trazer informações e a narrativa sobre a descida da deusa Inanna ao submundo. Mas essa deusa que a gente conhece como Inanna, ela foi assim chamada pelos sumérios. Já pelos acadianos e também pelos babilônicos, ela foi chamada de Ishtar. E tinha até mesmo algumas diferenças, tanto nas suas narrativas mitológicas, quanto na sua própria expressão de atributos. Então, Inanna, ela é uma deusa que está mais ligada à fertilidade e à sexualidade também, enquanto Ishtar, ela vai aparecer mais em contextos bélicos, de guerra, né, como deusa protetora do seu povo. Apesar de que ambas as deusas tem todos esses atributos, né? Tanto Inanna quanto Ishtar, que são a mesma, elas têm esses atributos de fertilidade, sexualidade e guerra. Então é uma deusa multifacetada, que rege diversas questões cotidianas, né, nessa região da Mesopotâmia, e justamente por isso a gente pode encontrar uma infinidade de narrativas míticas, conjuros mágicos, hinos, poemas, cânticos e muitas fontes dedicadas a essa deusa nessa região. E para esse povo sumério, assim como para a maioria dos povos da antiguidade, também para os egípcios e para os hebreus, e para todos esses povos que habitavam a região da Mesopotâmia, os mitos, como a Aline trouxe, eles não tinham esse sinônimo de mentira ou de contrário de verdade, e muito menos eles eram uma falta de compreensão da realidade, né? Então a gente ouve muito dizer hoje em dia que os mitos, eles eram inventados por esses povos porque eles não tinham condições de compreender cientificamente a realidade.
né? E essa concepção é da qual a gente discorda completamente, porque os mitos para eles estavam entrelaçados com o que a gente pode compreender como práticas científicas, de estudos astrológicos e astronômicos. Então, tudo isso estava entrelaçado nessas narrativas míticas. E a própria Inanna Ishtar, ela também estava presente na própria Vênus, que era observada, né, astronomicamente já pelos sumérios. Então, a gente tem esse entrelaçamento de diversas experiências e conhecimentos nessas narrativas míticas, que eram também formas dessas populações experienciarem, né, a vida, a morte, as diferentes etapas da vida, os ritos de passagem. Então, por meio dos mitos, era possível diferenciar uma série de experiências humanas. E nesse mito, então, para finalizar essa discussão sobre Mesopotâmia especificamente, queria trazer, então, informações sobre a narrativa desse mito, de descida da deusa Inanna a esse mundo dos mortos. A gente tem, então, duas versões diferentes desse mito. A gente tem a descida de Inanna ao submundo e a gente tem a descida de Ishtar ao submundo. Sobre a descida de Ishtar, a gente tem uma tradução em português feita pelo professor Jacinto Lins Brandão, que está publicada em livro. Então, a gente tem essa fonte traduzida em português, que é possível de se utilizar. Depois a gente vai colocar na bibliografia. Depois amanhã a gente publica a bibliografia com tudo isso. E a descida de Inanna, a gente tem ela disponível online num banco de dados de literatura suméria, onde tem milhares de fontes disponíveis em inglês. Então, esse mito, essa narrativa mítica da descida de Inanna está disponível online, que também a gente vai disponibilizar o site depois na bibliografia, que é um banco de dados que era mantido pela Universidade de Oxford, mas infelizmente não tem mais fontes publicadas porque acabou o financiamento, mas tem milhares já disponíveis nesse site. Então, nessa mitologia, a deusa Inanna, ela desce ao submundo, onde ela encontra a sua irmã Ereshkigal. E antes dela descer ao submundo, ela encontra com a sua ajudante, né, a sua sacerdotisa, e ela diz para essa sacerdotisa que ela vai descer ao submundo encontrar a irmã dela, Ereshkigal, pelo motivo da morte do primeiro marido da Ereshkigal. Esse motivo não fica muito compreendido, nem no mito de Inanna, nem no mito de Ishtar. No mito de Ishtar, a gente não consegue compreender por que ela vai para o submundo, e no mito de Inanna, ela alega que está descendo por conta dessa morte do primeiro consorte da deusa Ereshkigal, que é a irmã de Inanna, e justamente a rainha, né, a deusa protetora e responsável por esse contexto do submundo ou desse mundo dos mortos, dessa terra sem retorno, como é chamado, né? O nome desse lugar. E então a deusa Inanna, ela desce a esse submundo e avisa para a ajudante dela que se ela não retornasse, essa ajudante deveria procurar todos os deuses para trazê-la de volta. E quando ela chega a esse submundo, ela passa então pelos 7 portais do submundo, onde ela precisa se despir, tirar todos os seus acessórios, a sua coroa real, as suas vestimentas reais, até chegar completamente nua diante de Ereshkigal. E uma diferença crucial entre o mito de Ishtar e o mito de Inanna é que no mito de Ishtar, a deusa Ishtar parece mais enfrentar Ereshkigal quando chega lá. E já a deusa Inanna, quando chega lá, apesar de também enfrentar, de ocupar o próprio o trono da irmã, ela senta acima da irmã, né? Ela é pendurada num gancho depois de ser morta no submundo. Então o cadáver dela é pendurado num gancho e ela fica nesse submundo sem poder retornar ao mundo dos vivos. E é onde a ajudante dela começa uma saga de ir atrás de todos os deuses para poder resgatar a deusa da vida e da fertilidade desse submundo. Afinal, né, quando a deusa está ausente, toda a fertilidade na terra, tanto os animais, quanto a fertilidade humana, quanto as colheitas, ficam comprometidas justamente porque a deusa da vida não está presente. A deusa da vida está na instância dos mortos. E todos os deuses que a ajudante de Inanna procura, eles alegam que não podem ajudar, que ela fez uma grande besteira e que eles não podem fazer nada. O único que se dispõe a ajudar é o deus Enki, justamente o pai de Inanna e um dos grandes deuses do panteão mesopotâmico.
E ele vai atrás de elementos que aparecem também em outras narrativas, como a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que é a flor e a água da vida. E entrega para essa ajudante que deve, então, entregar isso para Inanna, né? E dali ela ressurgirá. E é isso que acontece. Então, quando Inanna é resgatada e por meio desses elementos ela volta à vida, ela é guiada novamente até o mundo dos vivos, onde ela percebe que o seu consorte do Muse está ocupando o trono dela. E nesse momento ela recebe a informação que ela precisa delegar um substituto para ela no mundo dos mortos. Ou seja, ela veio à vida, mas ela precisa entregar um sacrifício, né, em troca disso. Ela não pode sair de lá sem nada em troca. Então ela envia do Muse para esse mundo dos mortos, né, para que ele substitua ela. Mas logo depois ela fica inconsolável por ter perdido o seu homem, o seu, como diz a narrativa, né, o seu consorte. E ela quer saber onde está o consorte dela. Nisso, uma mosca chega para Deus Inanna e diz: o que eu ganho se eu te disser onde está o seu homem? E ela promete então para a mosca que a mosca vai viver nas melhores tabernas e cervejarias da Mesopotâmia. E a mosca então mostra para ela onde está Dumuse, né, o consorte dela, e é feita então a negociação onde Dumuse passaria metade do ano no submundo e metade do ano no mundo de cima, né, ou nos céus, como eles também trazem, junto de Inanna. Então essa é a narrativa mítica em torno de Inanna e a jornada da deusa de descida a esse mundo dos mortos, a esse submundo, onde ela encontra a sua irmã Ereshkigal. Então eu vou chamar de novo agora a Aline, que vai trazer outras perspectivas e outras narrativas sobre outras divindades que também passam por essa jornada de descida ao submundo. Então depois a gente vai falar mais de alguns elementos, né, Jana? Tu vai falar mais de alguns elementos sobre isso, da gente, né, reúne tudo ali, porque essa narrativa da descida da deusa ao mundo dos mortos aparece em muitas mitologias, né? E a gente, bom, não só na mitologia europeia ou mesopotâmica, mas também africana e também dentro. Essa descida ao mundo dos mortos é um tema que aparece também nas mitologias ameríndias. Então, em todo o espaço aparece isso. Porque realmente tem a ver com a forma como o ser humano, né, se movimenta no mundo, se relaciona com o mundo e também com o seu próprio desenvolvimento psíquico, que está, e aí que está o ponto, né, que está diretamente relacionado com a natureza, com o cosmos, e então essa relação se manifesta na narrativa mítica. Então, eu vou contar para vocês rapidinho, assim, que a gente não tem muito tempo, né, então a narrativa grega da descida da deusa. Que então, a imagem dessa deusa é dividida entre uma mãe e uma filha, que é Perséfone, ou Core, a jovenzinha, né, depois se torna Perséfone, e Deméter, a mãe. Deméter é a deusa grega da agricultura, da fertilidade. Sem ela, os grãos não brotam. E Perséfone é a jovem filha que ela ama muito. Então, estava pela manhã, um dia, Perséfone colhendo flores, e o chão se abre. E do chão, então, sai Hades, que é o deus do reino dos mortos, com seus cavalos imortais e uma carruagem de ouro, né? E rapta Perséfone. Perséfone não quer, Perséfone grita, né? E grita e pede socorro, e ninguém atende. Ninguém atende. Ao longe, Deméter escuta o som de alguma coisa, dos gritos da filha, e sai correndo. E quando ela chega, não tem mais nada. Ela pergunta para todo mundo. E diz que nem mesmo as oliveiras, né, ouviram ou falaram sobre os gritos de Perséfone. Ela pergunta para os imortais, para os mortais, e ninguém fala nada. Até que ela encontra Hécate, uma outra figura interessante dentro dessa narrativa, que é uma deusa antiga, né, depois gostaria de comentar isso, e a Hécate diz: olha, tua filha foi raptada, né? Eu escutei os gritos dela, mas eu não sei exatamente quem é, qual imortal faria isso. Então, elas vão até Hélios, que seria o Sol, né, o deus do Sol, porque Hélios vê tudo, sabe de tudo, e só fala a verdade. E Hélios diz: sim, eu sei, eu vi. Foi Hades. E sabe como que isso aconteceu? Foi porque Zeus, o pai de Perséfone, fez um acordo com Hades,
para que Hades raptasse e levasse Perséfone para o mundo dos mortos. Deméter fica furiosa, coisa que eu também ficaria. Ela fica furiosa e diz, bom, enquanto eu não ver a minha filha, nada mais vai brotar. Os homens morrerão de fome, não adorarão mais os deuses, e daí eu quero ver os deuses sem adoração. Então eu não vou mais para o Olimpo, vou ficar sobre a terra. Ela coloca um manto negro e sai caminhando pela terra em busca da filha, faz uma longa jornada, e aí essa jornada é dupla, né? Tanto da Perséfone ao mundo dos mortos, como da mãe da Perséfone em busca da filha. Até que ela chega em Eleusis, que é uma cidade que fica uns 18 quilômetros de Atenas. Chega em Eleusis, lá ela é muito bem recebida, mas ninguém sabe ainda que ela é Deméter, pensa que ela é só uma senhora, porque ela envelhece, né, e coloca aquele véu. Mas a rainha percebe que tem algo muito especial nela, que tem algo de divino, e entrega o filho para Deméter cuidar. Então a Deméter, ela gosta muito desse menino, o Demofonte, e o que ela faz? Ela fica como uma ama, mas ela não alimenta ele com leite ou com comida, alimenta ele com o próprio hálito. Essa questão do hálito é muito comum também nas mitologias, né? A questão do hálito ser a vida. Então ela alimenta ele com hálito e à noite passa ambrosia nele e queima ele no fogo. E o fogo aí aparece como uma questão de purificação da mortalidade dele, porque a intenção de Perséfone é tornar ele imortal. E que ele tenha muita glória. Ele cresce rapidamente, é uma criança linda, só que quando a mãe, uma noite, vê que a Deméter está passando ele no fogo, se apavora e tira a criança dos braços de Deméter. Deméter, então, mais uma vez, fica furiosa, e eu vou ler uma partezinha que ela fala aqui. Homens nécios e insensatos, que não conseguem prever seu destino, nem bom, nem mal, quando se aproxima. Também tu, falando para a rainha, né? Também tu, por tua imprudência, erras grandemente. Atesto, pois a jura dos deuses, amargosa água do Estige, imortal, por certo, e para sempre sem velhice, faria o filho teu, dando-lhe imperecível honra. Agora, não há como possa fugir dos infortúnios da morte. Mas mesmo assim, ela diz que ele é um mortal, mas mesmo assim ele terá muita glória e terá uma vida só de dignidade e será muito destacado entre os mortais. E aí está a origem dos mistérios eleusis. Então toda a religião dos mistérios eleusis, né, que as pessoas passam por processo de iniciação, e a palavra mistério vem exatamente da palavra para o iniciado. Então o mistério não está necessariamente ligado a um segredo, mas a iniciação, né, e Eleusis está dentro de uma religião de mistérios, onde a pessoa passa por diversos momentos que vai ao reino dos mortos, né, que faz essa questão no reino dos mortos, da mortalidade, e retorna então renovado. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, esse hino a Deméter, que depois a gente vai colocar também na bibliografia, né? O hino de Homero a Deméter, ele mostra tanto essa questão da descida de Perséfone ao mundo dos mortos, que tem a ver com as estações, porque Zeus manda muitos deuses para falar com Perséfone, desculpe, com Deméter, para tentar convencer ela de fazer a terra ficar fértil mais uma vez. E aí elas não só vendo a minha filha, aí Zeus manda Hermes até o mundo dos mortos para buscar Perséfone, mas Hades, muito esperto, oferece para Perséfone um pouco, né, uma semente de romã. Ela come e então está fadada. Quando ela chega, ela sobe, encontra a mãe muito feliz e a mãe pergunta, me diz, pelo amor dos deuses, tu comeu alguma coisa no mundo dos mortos? Porque se tu comeu alguma coisa no mundo dos mortos, tu vai ter que retornar. E ela diz, sim, eu comi um pouco de uma semente de romã. E o que acontece então? Durante 1/3 do ano, Perséfone precisa passar no mundo dos mortos e 2/3 do ano ela passa com a mãe. Que daí é o momento da primavera, do verão, aonde tudo brota, né? E Deméter está feliz. Então, o mito de Perséfone fala sobre as estações do ano, e aí tem relação, que a Jana depois vai falar um pouquinho, né, com essa questão da fertilidade, né, e que também aparece no mito de Inanna. Ela tem a ver com a questão com as estações do ano, mas também tem a ver com a religião dos mistérios, que é apartada um pouco dessa religião oficial grega, essa não é a única, não é o único mistério, tem os mistérios óficos, os mistérios dionisíacos, né?
Mas o que tem de interessante, porque é uma salvação individual. É uma salvação individual que passa por todo esse processo, né? Só mais um ponto que eu gostaria de comentar é a questão das camadas históricas. Provavelmente, o culto a essa deusa da fertilidade ao redor do Mediterrâneo era uma única divindade, né? Era uma única divindade ligada à terra e com um aspecto feminino. Por quê? Numa pré-história, ainda não se relacionava que o nascimento das crianças tinha alguma coisa a ver com o homem. Se pensava que era uma coisa só da mulher, que era engravidada pela lua ou pela terra. Então se associava a fertilidade da terra ao feminino. E assim tem o culto de uma deusa mãe, que é telúrica, ligada à terra. Mas se a gente for pensar assim, os achados arqueológicos, onde até mesmo aqui no Brasil, alguns achados também do enterro indígena, que são enterrados em posição fetal dentro de uma urna, lembra mais uma vez que a morte é um retorno ao útero da mãe. Ou seja, o mundo dos mortos também pertence à mãe que dá a vida. Então, seria uma mesma divindade, uma mesma entidade sagrada, que é tanto da vida como da morte, mas que, com a migração dos povos, com o desenvolvimento das culturas, ela vai se dividindo em mãe, filha, irmã, e vai se dividindo dessa forma. Pensando que esses mitos gregos, depois dos olimpianos, né, quando a chegada dos aqueus, dos jônios e dos dórios, traz consigo já um mito muito patriarcal, né, onde é submetido muito dessa questão. Então não é mais uma deusa do mundo dos mortos, mas um deus do mundo dos mortos, né? E também, né, a questão que a gente falou um pouco nos cards, né, do culto a uma serpente, e que essa deusa telúrica está ligado à questão de uma serpente, porque a serpente anda também nas cavernas, e quando Deméter sai pelo mundo, a carruagem dela é puxada por serpentes. E aí tem mais um elemento, então, de um culto muito antigo, pré-histórico, a uma deusa telúrica, né, ligada à questão da serpente. Mas aí, Jana, eu não quero me estender demais, né? Daí a gente pode depois comentar, né, ver as perguntas. Sim, alguém está falando aqui de Tiamat também, da serpente primordial, né? Mas tu poderia, então, comentar alguma coisa, então, que tu, né, vai falar um pouco sobre a questão psicológica, né, da descida da deusa. Então, já aproveitando até o gancho de responder algumas coisas que apareceram aqui nas questões, teve ali uma pessoa que falou sobre a Ofélia no Labirinto do Fauno. E até nas minhas pesquisas eu faço essa relação também de como essas narrativas mitológicas aparecem atualmente na cultura pop. Aparecem em diversos filmes, animações, quadrinhos. Então a gente tem essa jornada de descida ao submundo. Na Ofélia, no Labirinto do Fauno, ela até literalmente desce, né? Parece que ela está descendo mesmo ao submundo quando ela vai encontrar com o Fauno. E tem toda essa jornada também de descida, esses ritos de descida ao submundo, as tarefas que ela tem que cumprir. E a gente tem isso também no filme da Mulher Maravilha. Então, a gente tem esse processo também dela chegando a esse local das trincheiras, onde tem esse contexto de morte, de guerra. E quem perguntou também ali onde estavam as publicações, se eu tenho algo publicado, eu tenho tanto eu quanto a professora Aline e toda a equipe do Meridiano, a gente tem vários vídeos, eu tenho no meu canal no YouTube, também estão no canal do Meridiano, vídeos comentando o filme da Mulher Maravilha, fazendo outros debates também em torno disso, mas também no meu academia.edu, eu tenho todos os meus capítulos de livro, artigos e publicações, então quem tiver interesse pode acessar lá também. E sobre essas questões de magia e religião na Mesopotâmia é o conteúdo da minha tese, né? Então, as publicações vão começar daqui para diante. E até engatando esse gancho de como essas narrativas míticas, elas se repetem tanto e chegam a aparecer atualmente até nos filmes, na cultura pop, nos quadrinhos, é o que faz a gente pensar que isso, de alguma forma, permanece na experiência humana. E é justamente sobre isso que o Jung, que é o fundador, né, considerado o fundador da abordagem junguiana na psicologia, ou psicologia analítica, como a gente costuma chamar,
que ele fazia essas considerações a respeito de conteúdos que permanecem na constituição humana. Então, Jung, ele defendia, acreditava na existência de uma instância da psique, uma instância psicológica chamada inconsciente coletivo. Ou seja, ele dizia que de alguma forma a gente herdava, inclusive geneticamente, conteúdos psicológicos. E ele chamava esses conteúdos de arquétipo. Então ele dizia que esses arquétipos eles sobreviviam por milhares de anos ao longo de toda a humanidade, sendo passados de geração em geração. Tanto pela tradição oral dos próprios mitos, que eram passados também pela tradição oral, mas também como essa herança genética que a gente tem como constituinte mesmo da nossa psique. E esses arquétipos, eles eram como se fossem formas, eles são como se fossem formas sem conteúdo. Eles são formas de algo. Então, por exemplo, quando a gente fala no arquétipo de mãe, a gente pode preencher essa ideia de um arquétipo de mãe com diversas imagens arquetípicas. As deusas mães, a nossa própria mãe, né? Então, todas essas imagens de mãe que a gente pode conhecer hoje e ao longo da história. E é nesse sentido que a gente considera que essas narrativas míticas, elas constituem a nossa experiência humana, porque elas são ligadas a esses conteúdos psíquicos que a gente vive tanto historicamente ao longo de todas as gerações passadas, mas também que de alguma forma a gente tem contato hoje na nossa experiência em vida, nos filmes, nos quadrinhos e até mesmo quando a gente acessa essas mitologias antigas. Então isso faz parte da nossa experiência humana, isso constitui a nossa psique. E para o Jung, quando a gente vive um processo chamado processo de individuação, é justamente uma jornada que a gente vive de encontro consigo mesmo, ou de tornar-se o si mesmo, que é quando a gente vive esse processo justamente de busca por saúde mental, saúde psicológica, esse processo de tornar-se aquilo que a gente é. E esse processo de individuação, como ele chama, vai envolver diversas jornadas também. E é praticamente um processo de descida ao submundo, porque a gente vai passar pela experiência da morte, e a morte é entendida, então, na psicologia junguiana como transformação, né, quando a gente consegue confrontar aspectos que antes eram desconhecidos e transformar isso de forma a tornar saudável. Nesse processo, a gente também tem o enfrentamento das sombras, né, que é o enfrentamento daquilo que a gente nega na nossa psique, que a gente não quer ver, que a gente não quer confrontar, né, e que a gente acredita que às vezes não faz parte da nossa personalidade. Então aquilo que muitas vezes a gente repudia no outro, que nos traz irritação, né, mas isso constitui Jana, as nossas sombras. Pode falar? Se tu me permite só fazer um adentro, né, porque isso lembra muito que a gente está falando antes da questão da serpente, a própria Medusa, né, essa questão de essa relação da serpente com o mundo dos mortos, a Medusa com essa relação com as serpentes, e a pessoa que olha para ela fica paralisada, né? Vira pedra. Quer dizer, a dificuldade de olhar para esse mundo subterrâneo na nossa própria inconsciência, ou na nossa consciência, ou no nosso próprio ser. E é dessa forma que a gente reage quando a gente se confronta com as sombras. As sombras, elas paralisam. Então, quando a gente olha para elas, a gente nega, a gente diz que aquilo não é nosso, que aquilo não está em nós, né? Mas aquilo constitui a gente enquanto ser humano, e é só olhando para isso, é só enxergando isso, sem se paralisar, sem se petrificar, que a gente consegue reelaborar, né, esses conteúdos e torná-los saudáveis para que a gente consiga seguir nesse processo de individuação, que é eterno. A gente nunca vai terminar de seguir esse caminho da individuação. E assim como a deusa, quando ela desce ao submundo, que ela retira todos os seus adereços, toda a sua vestimenta e entra em contato consigo mesmo, com aquilo que é mais íntimo em si, é também assim o nosso processo de descida ao submundo, de encontro consigo mesmo, de tornar-se aquilo que a gente é. Porque é nesse momento em que a gente entra em contato com aquilo que é mais íntimo, mais interno em nós,
e muitas vezes que até então era desconhecido. E é por isso que essa jornada humana de descida ao submundo e de tornar-se o si mesmo é um processo introspectivo, é um processo de conhecimento de si e daquilo que a gente negava e ainda não conhecia. E por isso também muitas vezes é doloroso. Muitas vezes a gente vai passar pelas dores e sacrifícios que essas deusas também passaram, né? E também a gente pode considerar que esse momento de pandemia e de quarentena, isolamento social que a gente tem vivido, é justamente um momento difícil, né, e complicado de se lidar, justamente porque de forma obrigatória, quase que obrigatória, a gente acaba tendo esse contato consigo mesmo e confrontando todas as sombras que a gente tem, né? De forma inesperada, a gente se encontra afastado de muitas atividades cotidianas que a gente usava, então, como fuga, né? Para não olhar aspectos nossos, para não olhar questões que a gente precisava lidar. Então, a gente está meio que levado a olhar para dentro de si, a ter momentos de maior introspecção e a conhecer coisas que então eram desconhecidas em nós mesmos, né? Então a gente vive nesse momento de quarentena e de isolamento social uma experiência humana de descida ao submundo, Sim. né? E eu tenho também de preparação para o retorno. E é importante, então, usar toda essa experiência que a gente vem tendo para que o retorno, então, né, possa contribuir para esse nosso processo de individuação e de busca pelo que nós somos de fato, né? Pode falar. Eu acho um aspecto, desculpa, mas eu acho um aspecto especial, né, desse momento também, porque, assim, individualmente, psicologicamente falando, todos nós, de certa forma, passamos por esse momento, por momentos, né, que a gente tem contato com as nossas sombras. Às vezes a gente faz de conta, ignora, né, às vezes pedrifica, às vezes enfrenta e tenta entender isso melhor. Só que agora, o especial é que a gente está vivendo o mito coletivamente. É como se todos nós andássemos pelo mundo das sombras, né? E daí também posso puxar uma questão para a própria questão dos iniciados, da questão dos mistérios, né? Porque a partir dessa ideia dos mistérios, que são todos rituais, dramatizações e experiências, né, da passagem por esse mundo das sombras, vamos dizer assim, mundo dos mortos, mas podemos falar mundo das sombras, é que quando chegasse realmente o momento da morte, esses iniciados teriam luz. Eles caminhariam pelo reino das sombras, mas eles não seriam sombras, eles seriam luz. Quer dizer, a passagem, quando se enfrenta as sombras e se passa pelas sombras, se reconhece as sombras, o que a gente tem é que consegue trazer dentro de si a luz, né? E passa a deixar de ser apenas uma sombra caminhando pelo mundo. E isso que está dentro do mistério. E por que está relacionado com o segredo? Não é que tem algo que não se poderia ser dito. A questão é que isso só se consegue compreender realmente através de uma experiência pessoal. Então, mesmo que os iniciados nos mistérios eleusis falassem sobre isso, ninguém entenderia, a menos que passasse por essa experiência. Eu acho que isso também é um pouco da questão da psicologia, né? Cada um tem que passar para a sua própria experiência para realmente compreender as suas sombras, né? Não adianta escutar alguém falar e ficar explicando como que é. Sim, e no mito de Nana isso vai aparecer também, porque mesmo Nana sendo uma deusa tão importante no panteão, ela desconhece os mistérios do submundo, porque quando ela chega nesse submundo e os porteiros do submundo ordenam que ela tire a roupa, que ela tire a coroa, que ela tire os seus braceletes, que ela limpe a sua maquiagem, que ela tire os seus colares em cada um dos portais pelos quais ela passa, ela pergunta por quê. E ela fica sem saber por que ela deve fazer isso. E o porteiro só responde, assim são os ritos do submundo. E você deve fazê-los, você não deve questionar. Você deve ter isso como uma experiência, né? Para que ao longo dos portais pelos quais você vai passando, essa experiência faça com que você tenha, então, esse contato consigo mesma para poder chegar diante desse submundo e de Ereshkigal como aquela que você é, né? Sem as suas vestimentas reais, sem a sua coroa, sem aquilo que te torna um ser poderoso no sentido de ter esses adereços, né? Mas você como aquilo que você é. E o interessante é que Nana também, quando ela vai descer ao submundo, ela pega todos os sete poderes divinos com ela.
né? Então ela leva os 7 poderes divinos como uma arma, né, ao submundo. E isso não livra ela de passar por todas as experiências, porque ela vai deixando em cada portal um dos poderes, e ela chega lá, e ela morre, e ela é pendurada no gancho, e ela passa por todo esse processo de morte e retorno, né, e renascimento. Então, por mais que às vezes a gente crie fugas, adereços e formas diferentes de tentar não confrontar a morte, no sentido de transformação, vão existir momentos, né, na vida em que isso acaba sendo impossível de desviar, né? E esse momento de pandemia e de quarentena é um deles. E como a Aline falou, é ainda mais impactante porque isso é vivido de forma coletiva, né? Mas também traz pra gente a possibilidade de compartilhar essa experiência, de entender esse mito coletivo que a gente está vivendo, de descida coletiva a esse submundo, né? E de aprendizado também, de tornar essa experiência coletiva também de contato consigo mesmo e de enfrentamento das sombras que a gente tem. Sim, sim. E o mundo Não dos tem como mortos evitar a dor, também é na isso. antiguidade como o mundo das sombras, porque tem essa diferença, não é o inferno que a gente entende hoje, né? Mas na descrição do mundo dos mortos nesses mitos, ele é colocado como um mundo onde a água é barro, é lama, onde os alimentos são ruins, onde é tudo escuro, cinzento, e não é à toa que na antiga Mesopotâmia, os principais ritos funerários que aconteciam de dedicação aos parentes mortos era justamente de água e alimentos, porque eram coisas que não existiam no submundo. Então isso também constituía toda a perspectiva ritualística e de relação das pessoas com os seus mortos. Sim, sim. Não tem como fugir da dor e da fragilidade, né? Só tem que realmente seguir em frente. Mas assim, tem 2 perguntas ali, não sei, eu perdi algumas quando eu estava falando, mas eu anotei aqui, depois a gente pode dar mais uma olhada. Uma, Jana, é a Roberta perguntando se Inanna e Ishtar foram adoradas na mesma época e no mesmo local. A outra pergunta que eu peguei ali sobre a questão da serpente, mas aí tu fala da Inanna e daí eu falo da serpente. Tá, então, sim e não. A gente considera que é uma deusa só. Ela tem os mesmos constituintes de atributos, né, e tudo mais. Mas ela teve essa mudança de nomenclatura. Então ela foi chamada de diferentes formas, meio que a forma como ela foi chamada foi se transformando, assim como a escrita do seu nome foi se transformando. Então a gente tem Inanna entre os sumérios e Ishtar entre os babilônicos e os acádios. O culto dela entre os sumérios e entre os acádios, por exemplo, em certo período, ele foi sim concomitante, ele aconteceu ao mesmo tempo em espaços diferentes, né? Mas não se faz muito essa separação, né, entre Inanna e Ishtar, porque ela está relacionada com os mesmos cultos, com os mesmos atributos, apesar de aparecer de forma diferente nas fontes, né, e de ter narrativas com a nomenclatura Inanna e a nomenclatura Ishtar, e essas narrativas serem diferentes. Então, para pesquisa, é importante tomar esse cuidado. Por isso que eu, por exemplo, trabalho com Inanna e eu trabalho com os sumérios. E as narrativas que eu trabalho são da literatura suméria, onde ela aparece, então, com esse nome de Inanna. Mas, então, pode-se dizer que sim para essa pergunta. Ela foi cultuada concomitantemente em regiões diferentes, em culturas diferentes na Mesopotâmia. Porque a gente não usa muito essa definição de povo, né? Porque tem, você dizer, por exemplo, sumérios ou acádios também tem a ver com cultura, com língua, com diversas outras questões que são para além dessa questão territorial ou de região, né? Mas ela foi sim, então, adorada com esses 2 nomes de forma concomitante em diferentes culturas. Então, eu acho que foi a Maiara que perguntou ali sobre a questão, para falar um pouquinho mais sobre a serpente, né? Que eu tinha me programado, acho que tem um tempinho, rapidinho. Então, assim, ao redor de todo o Mediterrâneo, né? Inclusive ali na faixa de Gaza, ali naquela transição entre o Egito e ali a questão da Mesopotâmia, também norte da África, né? E também no norte do Mediterrâneo
se vê esvotos, ou seja, pequenas estátuas de serpente que indicam, né, desde a pré-história, talvez, esse culto à serpente, que se entende que talvez seja uma relação também de uma serpente, que é uma deusa primordial e telúrica. Também nos mitos mesopotâmicos, tu vai ter Tiamat, como o Eric lembrou, que já é uma grande serpente primordial que está ligada à água. Mas mesmo no mundo grego, antes do mito de Gaia, que nós conhecemos mais comumente, tinha o mito da deusa Eurimone, que assim, do nada, né, era uma deusa no cosmos, num cosmos vazio, e ela dançando, ela tá sozinha e ela dançando, ela dá origem, do vento que ela dança, dá origem a uma serpente, Ophion. E ela se une a essa serpente. E a serpente coloca um ovo. Então essa questão do masculino e feminino é completamente ali misturado. E a própria serpente, né, é masculino e feminino, traz em si esses dois aspectos. E esse ovo, então, seria o universo. Então a origem da criação, nesse mito, seria então essa união da deusa Eurimone com Ophion. E Eurimone era representada como metade serpente e metade mulher. Então, de novo, essa simbiose, né, entre a serpente e a própria deusa. Isso ficou resquícios no mito de Gaia, porque quem guarda o templo de Gaia é Piton, né, uma grande serpente que é filha de Gaia. Acontece que que Piton acaba sendo morta quando Apolo, um deus solar, filho dos Olímpicos, né, filho de Zeus, né, mata Piton e toma um lugar, então, como seu. Então, Delfos deixa de ser um lugar de Gaia, de adoração a Gaia, e passa a ser um lugar de adoração a Apolo. Então, isso mostra essa sobreposição também histórica, né, da migração de povos que chegam ali. Antigamente, os pelágios provavelmente tinham esse culto a uma deusa da terra e também com ligações às serpentes. Com a chegada de outros povos que formaram os povos gregos, esse mito acabou sendo submetido, né? E a expressão desse deus solar, né, assim como aparece também no mito mediterrâneo do Marduk, que mata Tiamat, né? Então essa sobreposição de um mito patriarcal sobre um mito basicamente matriarcal, que é representado dessa forma, que tem a ver com o fenômeno histórico da migração dos povos e que acaba, então, também são os elementos que acabam transformando o mito, né? O do Muse tentou sentar no trono de Nani e a gente viu onde ele foi parar, né? Então... tem alguém aqui falando também que a serpente é associada à Kundalini, né? Que é a energia que percorre os chakras do corpo espiritual. Então, em diversas culturas, né? Assim também como no continente americano, a gente tem Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, que também é um deus civilizador. Aí não está tanto ligado à questão primordial, mas como um deus civilizador das quatro direções. O Cássio está falando aqui que há também representação do renascimento na serpente, né? Visto que ela tem essa questão que ela se livra da pele antiga para ganhar a nova. A gente pode falar em Ouroboros, né? Que aparece muito nos tratados de magia, já desde a antiguidade, nos papiros gregos de magia, que é a serpente que morde o próprio rabo, que tem uma relação com o tempo também, né? Com esse tempo cíclico. Tu tá escutando um barulhinho também, Jana? Estranho? Ou é só eu? Quando eu falo? Não tô ouvindo barulho. Então tá. Sou eu que sinto um barulho quando eu falo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. E também, quem tiver, às vezes, dúvida depois ou pensar em alguma coisa que ficou de dúvida aqui da live, eu combinei com a Aline e a gente vai abrir uma enquete na página do Instagram para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas ou até temas de interesse sobre os quais a gente possa falar. E depois a gente pode gravar um videozinho rápido desses de 10 minutos, né, e publicar no Instagram para estar continuando a discussão. A Roberta falou que tem barulho e alguém falou que são os deuses. O Eric está perguntando se havia punição para quem não saísse do submundo.
Para quem não saísse do submundo... O submundo é a terra sem retorno, né? Então quem vai para o submundo não volta. Não é à toa que os deuses se revoltaram tanto por Inanna ter descido e a maioria deles achou que não poderia fazer nada. E só o grande deus Enki deu a missão para a ajudante de Inanna de buscar a água e a flor da vida, né? Mas o submundo ele é justamente chamado, a palavra é a terra sem retorno, que o professor Jacinto traz até no título do livro, Kurnugu, a terra sem retorno. Então, quem vai para lá não volta. E Inanna, ela é justamente considerada essa deusa da fronteira, porque ela consegue transitar, ela consegue ir e retornar desse submundo. E outro personagem que a gente tem, que também tem essa missão de descida e que vai e volta do submundo, é o Gilgamesh, esse rei divino, que na sua epopeia ele também tem esse trajeto de descida. Mas a punição é você não voltar de lá. Então você não volta, né, do submundo. Outro deus que desce e que não volta é o próprio Nergal. Nergal, que é o consorte posterior de Ereshkigal, quando ele desce ao submundo, ele se alimenta e então ele não pode mais retornar. Ele fica, então, como consorte de Ereshkigal. Ele até pode, mas ele é resgatado. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não pode se alimentar se não fica preso no mundo dos mortos. E ele tem um intercurso sexual com Ereshkigal, né? Que também é outra coisa que ele não deveria fazer. E ele faz. E aí ele foge do submundo. Só que Ereshkigal pede ele de volta e ele então tem que retornar e permanece como consorte da deusa. Mas a punição é não retornar. Então o processo de você conseguir retornar desse submundo, ele tem consequências, tanto que Inanna retornou, mas ela precisou enviar o substituto. E que tem a ver daí também com diversas questões humanas, as estações do ano, né, e tudo mais, quando o Dumuzi está presente com Inanna, ou quando ele desce ao submundo, né, pela metade do ano. Mas então, claro que tem uma consequência, ela não pode simplesmente sair e não retornar mais, ela teve que enviar o seu substituto. Então, e tem, em relação a essa questão da descida do mundo dos mortos, tem ainda o culto a Dioniso, que era cultuado junto com Deméter, né? Os Eleuses eram bem próximos dos mistérios dionisíacos, das festas dionisíacas, e tem então essa descida também de Dioniso, o Zagreu, ao mundo dos mortos, porque Dioniso é aquele que nasce duas vezes, porque ele morre, né? E no caso aí ele é despedaçado pelos titãs, e depois ele é refeito, né? E retorna. Então, de novo, essa passagem pelo mundo dos mortos, e também tem esses mistérios dionisíacos, né? Então, são deuses agrários, que têm a ver com a semente, com a terra, com a fertilidade, e que ao mesmo tempo estão ligados também ao mundo dos mortos. E aí também gostaria de comentar, que eu falei antes, da Medusa, né? Porque a Medusa aparece como um monstro, né? Na mitologia aparece para nós como um monstro, mas provavelmente ela é um elemento desse culto antigo à serpente. Provavelmente é um elemento dessa deusa serpente, antiquíssima, e que aparece então depois nos mitos olimpianos, né, desses povos gregos, já numa figura monstruosa, né, e não com tantos poderes, assim como uma deusa primordial. E então, como a gente vê, o mito tem várias camadas, onde a gente pode identificar tanto a questão de fenômenos históricos, né, psicológicos, filosóficos e religiosos. Lembrando que não há religião no presente ou no passado que não tenha mito. O mito, ele é constituinte de toda religião. Porque, então, os ritos são atualizações desses mitos. Então, as religiões têm cerimônias religiosas. E essas cerimônias religiosas são atualizações do mito. Então, assim, de uma forma ou de outra, não tem como fugir. Nós estamos imersos nos mitos. E a gente precisa compreender qual é a jornada mítica que a gente está vivendo, né? Porque enquanto a gente não compreende, isso fica como algo desconhecido, incompreensível dentro da nossa experiência humana, justamente porque a gente não compreende quais são os conteúdos que a gente está vivendo, né? Como experiência. O Eric aqui, assim, falando dos deuses agrários, poderiam, numa próxima oportunidade, falar do Homem de Palha, que eu adoraria.
Dá pra fazer análise do filme. Aí a gente engata Midsommar. A gente engata Midsommar. Fala do Homem de Palha, fala do Midsommar, engata tudo isso. Ah, você é maravilha. Jana, então, tá faltando 5 minutos para fechar a live. Se o pessoal tem mais algumas perguntas, né? A próxima nossa daqui a 15 dias. E a gente fala sobre psicologia medieval e o que a psicologia medieval pode trazer para a gente pensar sobre a pandemia. Então, vai ser uma perspectiva filosófica, né? E daqui a 15 dias, então, nós temos a nossa próxima live. Tem mais perguntas aqui. Jana, gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, já que o tempo está encerrando, daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar, gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, agradecer todo mundo que esteve presente aqui na nossa live. Me coloco à disposição também, todo mundo que tiver alguma dúvida ou que tiver interesse no meu tema de pesquisa e no que foi falado aqui, pode entrar em contato também, que eu posso estar enviando os trabalhos ou até respondendo também fora da live os questionamentos. E a gente fica à disposição. Obrigada pelo convite, obrigada ao Meridiano e também às pessoas que estiveram aqui com a gente hoje. Jana, então, mas lembrando que tu vai fazer aquela enquete, né? Para quem depois surgir mais perguntas. Vou fazer enquete também. A partir da enquete, a gente pode formular outras lives, né? Das dúvidas que ficaram. Exato. Quem não segue a página do Meridiano, começa a seguir. E daí a gente vai fazer a enquete para deixar disponível para vocês mandarem perguntas e sugestões. Então, gente, eu vou me despedindo aos poucos, então, para a gente não ser cortado de repente, né? Muito obrigada, então, por participar, por mandar perguntas, para a gente poder dividir, né, esse momento. Eu espero que a gente tenha contribuído, né? Para vocês refletirem um pouco, interesses de estudo, também para pensar sobre a vida também, né? Outras coisas que a gente pode aprender por aí. Espero que a gente tenha contribuído com isso e daí vamos lá, vamos desenvolvendo e de repente a gente faz outras lives também, trazendo outras temáticas míticas, né? Acho que provavelmente isso vai acontecer. Um beijo, então. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada, gente. Jana. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.